Porque a dependência emocional é um vício. E então a pessoa vai precisar desenvolver o autocontrole dela pra conseguir ir começando a viver a vida dela. Pois nesse processo, porque muita gente deve te mandar pergunta, tá no início, ou então tá naquele processo, nega tudo. Não sou dependente, isso é história. Não, ele é maravilhoso, eu é que não posso. Quais são as perguntas mais comuns? Pra sair da dependência emocional? Não, que você recebe. Perguntas mais comuns primeiro, como eu faço pra recuperar ele? Que a pessoa... Assim, é o contrário, né? Não é nem sacou que é dependente. Exato. Como eu paro de insistir em quem não me valoriza? Ok, isso é a maioria. Muita. Como eu saio de uma dependência emocional? Como eu reconheço uma relação abusiva? Será que eu estou num relacionamento com narcisista? Essa vai ser muito. Essa é a grande maioria. Mas aí você me perguntou sobre como que é o processo, né? De sair da dependência emocional. Isso. Tem algumas etapas, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, a pessoa precisa desenvolver o autocontrole dela. E é muito básica essa explicação. Porque a dependência emocional é um vício. E então, a pessoa vai precisar desenvolver o autocontrole dela pra conseguir ir começando a viver a vida dela. É o que você falou. Peraí, daqui a pouco a gente olha pra essa criança. Vamos modificar o comportamento. Comportamento imediato. Um vício requer você passar pela abstinência. Exato. Vamos desenvolver o autocontrole? E aí, como assim? Peraí, você stalkeia a pessoa 3 vezes no dia. Vamos parar com isso. Vamos desenvolver, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Bloquear ou limpar, fazer limpar, tudo direitinho. Que a maioria não faz, né? A maioria não faz. Você fala pra fazer, a pessoa, não, mas eu deixei ali. Isso. Né? Eu deixei ali, porque quando você deixa, você tem a expectativa de que a pessoa vai voltar. Até quando a gente fala de narcisista, a gente fala de contato zero. Por quê? Quando o narcisista volta, você tá viciado ali naquela dinâmica. Então você vai querer voltar também. Ele vai voltar. Se você sentir que você tá bem, ele vai tentar não te perder como suprimento da autoestima dele. Exatamente. Bom, o segundo passo é você identificar os fatores de manutenção da tua dependência emocional. Então, primeiro você fala, olha, vamos fazer o seguinte. Corta qualquer contato. Isso quando a gente fala de relacionamento abusivo, tá? Sim. Relacionamento tóxico, nesse nicho. Precisa cortar o contato, senão você não... Contato zero. Primeira etapa. E aí eu falo do queimar a ponte. Né? Se você tá em um relacionamento indigno, você precisa queimar a ponte. O que é queimar a ponte? É você cortar qualquer ligação que te permita voltar para aquele lugar que tanto te machuca. Porque quando você queima a ponte, mesmo... Você não tem como pra onde ir. Você não tem, a tua única opção é seguir em frente. E a partir dali você vai trilhando a tua vida, vamos dizer assim, né? Então, assim, claro que não é muito bem nessa ordem, a gente vai vendo pessoa por pessoa. Só que você precisa também identificar os fatores de manutenção. Então, os medos, né, por trás da dependência emocional. Toda dependência esconde um medo. Sim, e um vazio. Um vazio. A ser preenchido. Todo preenchido. Vazio gera medo. Certíssimo. Medo da rejeição, medo do desamparo, medo do abandono. Qual que é o seu medo? Medo do julgamento? Tá muito. Também. Muito. Medo de não dar conta da vida. Né? Então, e a partir desses medos, você começa, inclusive, a ver como é o modo de funcionamento da pessoa. Porque a pessoa vai te revelando ali crenças, né? Então, opa, peraí, eu tenho medo de, sei lá, de ser abandonado. Por quê? Porque lá no fundo eu acredito que eu vou ser abandonado sempre. Sim. Enfim, aí você vai mapeando, assim, os medos da pessoa, né? Além disso, você precisa fazer um trabalho de autorrespeito, porque o dependente emocional não se respeita. Autoeficácia, porque o dependente emocional tem uma autoestima baixa, em geral uma autoeficácia extremamente baixa também, né? Um trabalho de autoestima, e aí trabalhar todos os pilares da autoestima. Autoeficácia, autorrespeito, autorreforço e autoconceito. Autoconceito, inclusive. Mas explica cada uma dessas etapas. Claro. Vamos lá, o pessoal tá ali querendo saber. Vamos lá. Da autoestima. Da autoestima. Vamos começar. Então, os pilares da autoestima. Os 4 pilares da autoestima. Autoconceito. O que você fala de você quando você vai falar sobre você? Você fala que você é uma pessoa inteligente, você fala que você é uma pessoa envergonhada. Como que você se define? Pelos caracteres positivos ou negativos, né? E você pode ver autoconceito de uma pessoa fazendo literalmente essa pergunta. Exatamente. Tem gente que vai falar muito bem de si, aí você já, né? Tem gente que vai ir ali pelo meio do caminho, tem gente que vai falar só depreciação de si. Então, olha como você consegue conhecer as pessoas, né? Autoconceito. Autoconceito. Autoeficácia.
é a minha capacidade de resolver problemas, o quanto eu me sinto capaz, né, para resolver questões da minha vida, né? Tá muito relacionado com as crenças de capacidade, enfim. Autorreforço, o quanto eu consigo me dar os créditos por isso, né? Então, pelo que eu faço. Por exemplo, fui na academia, consigo me dar os créditos por isso? Isso dá os créditos, gente, não é comer uma pizza, não. É falar, putz, muito legal. Dá o crédito a comer uma pizza, adorei. Tá? Não é você comer uma realizar pizza. uma coisa legal e reconhecer isso. É falar, nossa, que legal, né? Hoje eu cumpri aqui. Ó, por exemplo, você escreveu esse livro aqui maravilhoso. Você fala, nossa, esse livro, que legal, que incrível. Então, isso é autorreforço, né? E a autoimagem, tá? Que eu até troquei aqui, desculpa pelo meu déficit de edição. Autoimagem é a forma como você se vê, né? Então, quando você se vê e se percebe, se né? vê e se percebe. Eu gosto muito de trocar autoimagem por autopercepção. Autopercepção. Porque senão a autoimagem fica muito... As pessoas levam muito para aparência. Muito interessante. Só, né? E a percepção é uma... É diferente. É um pouquinho mais... É uma camada um pouquinho mais profunda. Sim, porque muitas vezes a gente percebe a nossa imagem Exatamente. de uma forma totalmente distorcida e a gente entra para uns quadros de transtorno alimentar. Exatamente. Mária também gosto muito, mas sim. voltando aqui pro foco. E aí, então, esses são os pilares da autoestima. Você precisa trabalhar esses pilares para você conseguir elevar a tua autoestima. Então... Que é difícil. Dificílimo? Você acha muito difícil? Eu acho, porque assim, não tô falando eu, pessoa. Tô falando como terapeuta que fui muitos anos, porque a pessoa tem uma dificuldade de já ver esses pilares. Sim. Ela nunca pensou. Quando você fala assim, se você fosse um produto, como é que se definiria? A pessoa fica, como assim? Não, que é o autoconceito. Você diria o seguinte, eu levo isso aqui para casa porque é durável, é confiável, ou eu não levo? A pessoa fica olhando assim para você. Não entendi, né? É muito difícil as pessoas começarem a ter uma referência de reflexão. Totalmente. É muito. É como se isso tivesse sido treinado. Sim. Né? Essa coisa da autopercepção, autoobservação. As pessoas, elas têm uma dificuldade mesmo, que acabam se percebendo de uma forma... Principalmente as pessoas que têm essa tendência à dependência afetiva. Sim. Então, é complicado mesmo, mas eu costumo falar que você pode ir dando os pequenos passos. Com certeza. Então, assim, coloca como regra na sua vida, sabe? Se parabeniza. Muda a forma como você fala com você, sabe? Muitas vezes a gente chama de trouxa, a gente chama disso, daquilo. É verdade. Você fala com mais carinho com você. Eu até, quando eu tô perto de alguém, a pessoa... eu fui muito burra. Eu falo, cara, não fala assim da minha amiga, por favor. Fala melhor de você. Então, assim, são com pequenos passinhos que a gente vai dando que a gente vai melhorando. Às vezes, entrar na academia, por exemplo, melhora o teu autoconceito. Você fala, nossa, eu sou disciplinada. Melhora a tua autoimagem, porque você fica mais satisfeita com o que vê no espelho. Melhora a tua autoeficácia. Você fala, caraca, tava cansada, mas hoje eu fui, hein? E dei conta. E consegui. Melhora o teu autorreforço, porque aí você fala, nossa, eu fui na academia. Eu consegui. E não foi com pizza que eu me reforcei. Exatamente. Né? Então, assim, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e que vão vai surtindo aumentando. O efeito, né? Você vai gostando do resultado e a partir dali você vai caminhando. Exatamente. E o dependente emocional, então, ele tem essa baixa autoestima. Por isso... Todos, com certeza. Todos. E por isso acredita que ninguém mais vai querer. Por isso acredita que ninguém vai, né? Então, tem que ter um trabalho relacionado a isso. Tem que ter um trabalho também de treino, treinamento de habilidades mesmo. Pessoa, às vezes, como se colocar, às vezes você tem que treinar, porque a pessoa não consegue... Comunicação. Exatamente. Não consegue fazer isso ou não entende. Você fala assim, mas tenta assim... Mas por quê? A pessoa não consegue. Essa falta de percepção é grande. Tem aquele espectro, né? Do agressivo, do assertivo e do passivo. Exatamente. Aí, hoje, as pessoas elas só conseguem entender o agressivo ou o passivo. Exatamente. O assertivo, então, requer um treinamento aí de habilidades. Você precisa... controle de impulsos. Controle de impulsos. Perfeito isso, controle de impulsos. Que seria, né, o autocontrole, justamente. Exatamente. De você não ir... Quando a pessoa chega nesse ponto, e você vê isso, a maioria das pessoas que deve te mandar mensagem ou pedir
algum tipo de orientação, elas estão fora do autocontrole total. Assim, elas estão completamente fora perdidas. Fora da autopercepção, exatamente. Elas estão completamente perdidas. E o dependente emocional, eu costumo falar assim, né? A dependência emocional é como você se enterrar em vida. Exatamente. Porque você esquece quem é você, esquece que você é uma pessoa com vontade, com desejos, com sonhos, com metas e planos, e começa a viver para o outro. Exatamente. E aí você vai se perdendo de uma forma, você vai virando tipo um pó. Como se não é nem resgatar quem você foi, porque às vezes você não tem nem porto para onde voltar. Você não tem. Você tem que construir um porto novo de chegada. E é difícil, viu, muito Ana? Difícil, muito difícil. Você precisa, por exemplo, se você tá nesse estado, cara, você precisa ir construindo primeiro uma rede de apoio. Um dependente emocional, às vezes, ele não tem essa rede de apoio. É verdade. Porque abandonou todas as amizades, né? Inclusive, alguma amiga minha, quando começa a se relacionar, tá no período da paixão, que esquece das amizades. Esquece eu falo, vai ficar dependente emocional, hein? Já tá. Já tá, né? Mas aquilo, a paixão é por si só um momento de dependência. Se aquilo entra numa personalidade que já tem essa tendência, a probabilidade de fazer uma dependência mesmo e não um momento, é grande. Completamente. Então, é sobre você ir percebendo, né? Esse caminho, né? E o que você tá trilhando, o que você tá passando, por onde você tá andando. E também ir se conhecendo. Ir trabalhando esses pontos. Então, autocontrole, o que existe por trás dessa dependência emocional. Por que ela tá aí de alguma... Como ela tá funcionando, entendeu? O modo de funcionamento, né? Então, às vezes, treinar a resolução de problemas. Muitas vezes. Né? Sim. Até para dizer não, né? Até para dizer não. Que é tão difícil, né? Que é tão difícil. Então, assim... São vários caminhos que a gente vai trilhando. Eu costumo falar que é tipo um baita de um processo, né? Com certeza. Não é um processo longo. É um processo longo. Então tem gente que fala assim, eu me curei em 3 meses. Não, você se auto-percebeu. O caminho é longo. A estrada é longa e cheia de altos e baixos. Cheia de altos e baixos. A gente tem uma tendência a achar que o processo de cura é linear, mas ele não é. Ele é o eletrocardiograma. Seu coração não é linear. A vida não é linear. Você tem lá a linha da vida, ela é assim, que é o traçado do coração. A linha do cérebro não é reta. Não é uma função. Sabe quando é reto? Quando você morre. Nossa. Chama deadline. É verdade. É quando que a única estabilidade que as pessoas não entendem, a única estabilidade possível desta maneira é a morte. Estabilidade não existe, né? Não existe. Existe é você saber que entre altos e baixos você não perder a referência para onde você está indo. Sim, perfeito. Sai o carrinho da pista, você sabe para onde vai voltar. E aí você tem que ter a tua estrada muito pautada. Os teus valores, a tua bússola. Para onde você está indo. Aqui você se destina. Qual é o propósito da sua vida? Se você não fizer esse mapa, você não tem para onde voltar. A pior coisa da dependência é não saber para onde voltar. Você não sabe o que você faz. Exato. Você não sabe... Nem para onde ir, nem para onde voltar. Exato. E, inclusive, é nesse momento que muitos dependentes emocionais pensam em ir embora daqui. Com certeza. Falam, tá tudo muito ruim, eu vou embora daqui. Porque assim, eles conseguiram o primeiro passo, eles quebraram o ciclo, mas se você não vai, durante a retirada, já planejando, tipo assim, peraí, quem eu era antes disso tudo? O que eu sonhava quando eu era criança? Eu nem imaginava que eu precisaria de alguém, a não ser minha mãe, né? Perfeito. Esse voltar, essa criança tem que voltar, porque a criança sonha. A criança tem 3 profissões na semana. A criança sonha. Você é bombeiro, você é Frozen, você é médica, você é professora. Isso é lindo. É lindo, né? essa vontade. É lindo, porque